Nós fundamos a Doe Seu Lixo há uns... já tem 10 anos, praticamente. E é um projeto pioneiro. A princípio, um projeto bastante de ideal, sabe, de você querer modificar, de você querer ver as coisas melhores, de você querer ajudar o próximo. Na época em que eu tive a ideia de querer fazer algo em relação ao meio ambiente, em relação às pessoas, não se falava muito desse assunto, né? Então, quando eu cheguei em casa, colocando para o meu marido de nós fundarmos, fazer alguma coisa, não tínhamos ideia de como faríamos isso. E as ideias foram surgindo depois, assim. Eu vi uma reportagem de uma senhora que vivia catando lixo na rua. Eu não sabia que lixo dava dinheiro, ou possivelmente poderia dar dinheiro ou recursos para se fazer alguma coisa. Então, a gente fez uma pesquisa vasta sobre o lixo no Brasil e a gente constatou o quanto o quanto de lixo era jogado fora, ou melhor, o quanto de dinheiro ou recurso estava sendo jogado fora e poluindo o meio ambiente. Então, a gente viu ali uma grande possibilidade de modificação de uma realidade. Montamos uma ONG, na época era ONG, Doe Seu Lixo, onde a gente, o grande, vamos dizer assim, o cerne da questão é gerar emprego e renda para pessoas de baixíssima renda através da reciclagem, através de transformar o lixo em outra matéria-prima, digamos assim. Hoje nós temos um galpão no centro da cidade, ali na Leopoldina, onde funciona também uma cooperativa que é filiada a nós, chamada Socitex. Estamos trabalhando lá hoje. A gente tem uma grande parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil, onde a gente desenvolveu uma tecnologia social dentro do projeto que já existiam com eles. A gente melhorou, na verdade, deu um upgrade no trabalho deles e ampliamos isso para o Brasil inteiro. Então, hoje são mais de 200 cooperativas ligadas a esse projeto, tendo a nossa gestão, a gestão do Instituto Doe Seu Lixo. Todas as vezes que eu coloquei o meu nome para ajudar a quem quer que fosse, né, antes mesmo de eu fundar o Instituto, já fazia outras campanhas sociais para hospitais infantis, câncer de mama, enfim, tantas coisas. Sempre achei isso importante, mas como uma filosofia de vida, como uma educação mesmo, né? É um tipo de coisa que ou você tem ou você não tem. Tem que ser verdadeiro isso. Então, na medida que eu fui me tornando mais conhecida, tendo mais credibilidade, isso veio concomitante. Não foi uma coisa assim, poxa, eu vou aproveitar que eu tenho esse nome para fazer isto. Não funcionou assim. Eu vi ali na questão do aquecimento global, por exemplo, porque eu li uma reportagem onde 10 anos depois as coisas vieram a acontecer, estão acontecendo. Falta d'água, doença que não existia mais voltando, gente passando fome. Eram todas as estatísticas que eu li numa revista e essas coisas, infelizmente, estão acontecendo. Aquilo que me afligiu, aquilo que me tocou, eu não parei para pensar, eu sou uma atriz e eu tenho que fazer isso. Não, eu sou a Isabel e eu quero fazer isso. Eu quero dar a minha partilha. O tamanho que isso está ficando e o tamanho que vai ficar, por conta da onde a gente quer chegar, é isso que veio sendo maturado com o tempo, sabe? Na medida que a gente viu que o trabalho vinha sendo reconhecido, respeitado, nós vimos que a gente não estava doido, porque fomos chamados de doidos na época. É um trabalho de utopia, não vai dar certo, ou alguma coisa assim. Mas eu acreditava muito, a gente sempre acreditou muito. Está aí, então, hoje, mais de não sei quantas vidas transformadas, várias pessoas voltando para suas famílias, alguns moradores de rua voltaram para suas famílias, hoje têm um lar, construíram um lar. Então, assim, eu ser pessoa pública e contribuir para algo assim, são coisas distintas. Vai do ser humano que está atrás desse ser público. Porque, às vezes, você é pessoa pública, eu vou fazer por fazer, não vale a pena. A pessoa, quem está do outro lado, vai perceber que não é de verdade, entende?
É aquela história que a gente deveria e deve ensinar para os filhos, que isso aqui não é nosso. Isso aqui não é meu, seu, é nosso. Eu hoje estou aqui e amanhã eu não vou estar. Isso não quer dizer que eu tenha que destruir ou fazer daquilo que eu bem quiser e não pensar no outro. Se a gente for falar de religião, se a gente for falar do que Jesus deixou, por exemplo, de ensinamento, né, vai entrar nessa questão. Entra nessa questão. Mas eu não estou falando de religião, eu estou falando de compartilhamento, divisão, fraternidade. Eu estou falando dessas coisas. É isso que eu ensino para os meus filhos, por exemplo. Né? Isso foi o que me tocou quando eu quis fazer alguma coisa de diferente. Né? Porque eu me sinto parte de. As pessoas têm uma visão muito egoísta de como se colocar as coisas. Né? Hoje eu estou aqui, eu não quero saber se amanhã eu não vou estar. Mas tem os seus frutos, tem outras pessoas, né? Eu não consigo ver assim. Tivemos várias histórias que valeram a pena. Várias. Perdemos algumas, né? A gente tem todo tipo de a gente tem todo tipo de pessoas e histórias de vida, sabe? Então a gente tem moradores de rua, a gente tem ex-presidiários, a gente tem alguns que estavam tentando sair das drogas, muitas histórias. Perdemos algumas, porque infelizmente ou felizmente Deus colocou para a gente o livre-arbítrio. Né? A única coisa que eu posso fazer ou qualquer um outro pode fazer é dar a oportunidade. Fazer por ela eu não tenho como fazer. Então a escolha de permanecer, a escolha de trilhar o seu caminho no bem é dele, né? Então assim, a oportunidade a gente tem criado e muitos têm aproveitado muito bem essa chance e têm transformado as suas vidas. Tem gente que estava morando na rua que hoje tem uma casa. Mas será que o montante de dinheiro é tão grande assim? Não, ele se esforçou muito. Homens, mulheres, senhores, senhoras, pessoas que foram colocadas para fora de casa por suas famílias, retornam para suas casas, para suas famílias, com respeito, com dignidade. Isso não tem preço. E fora outras histórias que a gente não tem conhecimento, né, que não chega aos nossos ouvidos. O Brasil é grande, é enorme, são mais de 200 cooperativas. Se a gente for contabilizar, em média, 60 pessoas por cooperativa. Olha que número de gente. Só que não para aí. É aquela pessoa que é beneficiada porque trabalhou, então é a família, é o filho, ou a filha, ou o pai, ou a mãe que está junto dessa pessoa, que vai ter um teto, que vai ter um prato de comida na sua mesa. Então a gente não mensura o quanto de bem se propaga nisso aí. Né? Algumas histórias chegam até a gente e a gente fica muito feliz de poder ouvir: eu antes não tinha nada. Hoje eu tenho o que comer, hoje eu tenho, meu filho está na escola, hoje eu voltei para a casa da minha família. Isso não tem preço. Não tem preço. Essas pessoas não tinham o mesmo olhar que nós naquela época, e a gente não pode condená-las, não, porque cada pessoa tem o seu despertar. Cada pessoa tem o seu momento de despertar para as coisas que estão acontecendo. E as coisas estão acontecendo à nossa volta. Maremoto, terremoto, no Brasil. Então, assim, está faltando água, racionamento de água em São Paulo. Agora, já esse ano. Isso daqui a pouco pode acontecer no Rio de Janeiro. A gente tem que estar racionando água. Não pode usar água de tal hora a tal hora, de tal dia a tal dia. Como é que vai ser? E as pessoas estão aí vivendo, lutando para ter o melhor carro, um carro muito bonito, lutando para ter dinheiro na conta, lutando por isso, lutando por aquilo. Não estou dizendo que a gente não tem que lutar pelo bem-estar, né? pelo conforto, dar dignidade aos nossos filhos, uma boa escola. Não é isso. Eu acho que a gente pode ter um equilíbrio de relação. Podemos fazer tudo isso sem destruir. Essa a minha ideia de voltar a estudar algo que seja ligado com a terra é porque eu gosto muito de mexer com a terra. Assim, para mim tem um valor muito grande.
As plantas da minha casa eu mexo, tem um jardineiro, mas eu mexo, eu boto aquela planta ali, eu mexo na terra, eu mesmo planto, tem uma plantinha pequenininha, eu vou lá e planto, e as minhas árvores, modéstia à parte, são frondosas. Aquelas que eu plantei até hoje vingaram. Eu ainda não descartei essa possibilidade, assim, né? Eu hoje estou quase no meio do caminho aí, né? Com 40 anos, eu posso vir a estudar, né? Isso aí vai levar, sei lá, 1 ano, 2. Não é algo assim que, pelo menos hoje, que você já não, eu quero ser profissional, eu vou trabalhar com isso. Não, eu quero estudar para eu entender um pouco melhor, para eu daqui a pouco, sei lá, ter uma terra, ter um sítio, ter um lugar e eu possa mexer com a terra de uma forma mais adequada, eu conhecer um pouco mais. Eu acho que é um conhecimento que todo mundo deveria ter. Eu não sei se ajudar um instituto seria a palavra certa, mas ele pode ajudar o planeta. Começando dentro de casa, começando a reciclar o seu lixo, separar. Se por um acaso não houver coleta na sua rua, na sua casa, reivindicar isso. Juntar com os outros moradores e fazer com que isso seja fato, né? A gente está caminhando para isso, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu espero que isso se implante no Brasil inteiro. E parte muito do que a gente quer, né? Do futuro que a gente quer para todos, não futuro para mim exclusivamente. Não estou pensando só em mim quando eu reciclo o lixo da minha casa. Eu estou pensando em todo mundo. Então já parte daí, já parte da educação no lar. Partiu daí, já é um bom começo. Assim, em relação ao instituto, assim, as empresas que ainda não estão regulamentadas dentro da questão da sustentabilidade, que ainda não têm o seu trabalho de logística reversa, por exemplo, nós fazemos isso hoje. A gente faz a gestão, a gente cria uma tecnologia social específica para cada empresa, dentro do perfil de cada empresa, né? A que tipo de lixo você gera, a quantidade, como a gente mapeia tudo isso e cria. E faz a gestão também, se for necessário, e se assim quiserem, né? Então, hoje, o trabalho do Instituto é basicamente esse, fora outros que estão vindo por aí.